bem-vindos a um VET Nada Convencional. Meu nome é Breno Jancovski, sou médico veterinário de pets não convencionais e agora, em parceria com o Criatório BR, vamos estar apresentando para vocês um pouquinho sobre o manejo de algumas espécies de animais exóticos com ênfase nos répteis. Roda a vinheta e vamos pro vídeo! Fala pessoal, beleza? No dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo de um jabuti em cativeiro, pensando principalmente num jabuti filhote, né? Então aquele animalzinho que você adquiriu de um criatório devidamente legalizado e ele está chegando na sua casa para você mantê-lo. Quando ele ficar um pouco maior, você pode até manter ele no ambiente externo, mas quando ele é filhote, o recomendado é que ele fique num terrário. Nesse terrário, a gente vai ter que ter uma temperatura e uma umidade boa para a espécie, né? Jabuti, a gente tem no Brasil o jabuti tinga e o jabuti piranga, né? São animais que eles gostam de ficar escondidinhos, eles gostam de ficar na floresta basicamente. Então não é aquele animal que vai ficar exposto o tempo todo, ele vai procurar se esconder numa toquinha ou então no próprio substrato. O substrato é aquilo que você coloca no chão, né? Então folhas secas, fibra de coco, enfim, e ele vai se esconder, é assim que ele gosta de ficar. Bom, então outra coisa importante, a radiação UVB, né? Então ele tem que ter uma temperatura adequada, ele tem que ter uma umidade adequada e ele tem que ter a exposição à radiação UVB. A radiação UVB está presente no sol, e como ele vai ficar num terrário, não vai ter acesso ao sol, é interessante a gente ter essas lâmpadas que emitam esse tipo de radiação. Então essas lâmpadas aqui, elas vão cumprir esse papel. Das mais completas que a gente tem, é essa aqui que é desta marca e tem essa aqui dessa marca. Ela é como se fosse um mini sol, ela vai produzir três coisas. Ela vai produzir calor, né? Emitir calor, legal. Ela vai dar luminosidade, o animal vai entender que é dia, porque ele vai estar enxergando aquilo. E ela vai estar emitindo radiação UVB, que é super importante para a sintetização de cálcio e outros nutrientes também, tá? Então essa daqui, durante o dia, bacana. Quanto tempo? De 8 a 10 horas, 8 a 12 horas a gente deixa elas ligadas, né? Só que aí, chegou a noite, eu vou apagar para o animalzinho entender o que é noite. Se a temperatura onde eu vivo, e naquela época do ano, por exemplo, aqui no sudeste, no verão, legal, show de bola, temperatura boa, né? Não preciso deixar uma fonte de calor ligada à noite. Se ficar 25, 26, 27 graus, tá ótimo. Agora, putz, está frio, 20 graus, 15 graus, né? 10 graus, não dá para deixar ele naquela temperatura. Então é super importante que eu tenha uma lâmpada de cerâmica. Então a lâmpada de cerâmica, ela emite calor, só que ela não vai emitir luminosidade. Então ela esquenta durante a noite sem interferir no fotoperíodo do meu jabuti. Isso é muito bom, tá? Então se eu tenho uma dessa e eu tenho uma dessa, já é o suficiente. O que é interessante? Ficar sempre numa extremidade do terrário. Para quê? O animal escolhe a temperatura que é boa para ele. Se ele quiser ficar no calor, ele vai para o lado que tem a lâmpada. Se ele quiser ficar num lado mais fresquinho, ele vai para o lado longe da lâmpada. Isso é super importante, tá? Dei o exemplo dessas duas lâmpadas que são completinhas. Por quê? Até alguns anos atrás, o que a gente tinha? Tudo separado. Então essa é a radiação UVB, essa é a radiação UVB. Só que ela não emite a luminosidade que eu gostaria, para entender que é dia, né? E também não emite o calor que eu preciso, ela é exclusivamente UVB. Aí eu completo com alguma dessas aqui, que são as lâmpadas hotspot de UVA, né? Então é o que aquece. Então aquece e o animal entende que é dia. Então eu vou ter que ter duas lâmpadas dessas acesas durante o dia, ou então uma dessas, enfim, eu vou escolher a lâmpada mais adequada para o meu terrário. Se você for ver, essa daqui é de 150 watts, essa é de 100 watts, mas é a mesma lâmpada. O que muda é que ela uma é mais forte e outra é mais fraca. Se eu tenho um terrário maior ou menor, eu vou ver qual que é o ideal, né? Inclusive esse fabricante é muito legal, chama Exopex. Se você olhar no rótulo aqui, né, vai ter uma lâmpada de 100 watts, que é essa, né, na distância de 10 centímetros ela vai estar 50 graus. Na distância 15 centímetros, 41 graus. Então, na distância 20 centímetros, 35, 30 centímetros, 31 graus. Então, 31 graus no hotspot é uma temperatura legal. Então, essa lâmpada aqui, num terrário que ela fica a 30 centímetros do meu jabuti,
show de bola, uma lâmpada dessa é recomendada. Aí tem um terrário enorme, muito alto e tal, aí eu vou optar por pegar essa daqui, que a 30 centímetros, por exemplo, ela esquenta 35 graus, ela fica um pouquinho mais quente que essa daqui, né? Então eu vou ver o que é o mais adequado para o meu recinto. E eu vou mensurar isso com termômetro, com higrômetro para ver a umidade também, é super importante, tá? Então o jabuti ele precisa durante o dia uma temperatura de 25 mínimo, né? Vamos falar aí de 26 a 30 graus, é uma temperatura legal para um jabuti durante o dia, e durante a noite entre 20 e 25 graus é uma temperatura ok. Diminuiu disso não é tão interessante, tá bom? E é legal ele sempre ter um lugar mais quentinho. Se ele estiver com necessidade de ficar quentinho, ele vai até lá e fica, né? Toca, já falei, é super legal, o jabuti gosta de ficar se escondendo. Bebedouros, são interessantes bebedouros grandes que ele consiga entrar dentro. O jabuti não é um exímio nadador, ele não nada igual os cágados e as tartarugas, mas é legal ele entrar dentro, ele se hidrata bastante pela cloaca. Então ele tomar um banhinho de água, né, é muito bacana. Então um recipiente baixinho onde ele consiga ficar, né, com a cloaca dentro, ele inteiro dentro, que ele consiga sair a hora que ele quiser, é super importante. Pessoal, esse é o terrário do meu jabutizinho de estimação aqui de casa, bem pertinho para mostrar para vocês. Então, normalmente não fica tão úmido assim, é que eu acabei de jogar água, agora fica úmido, mas ela vai chupando, vai absorvendo, né? Então, ó, aqui o substrato, você vê, eu apertar, tá um pouco úmido, né? Mas embaixo tá seco, então eu acabei de jogar, ele tá bem molhado, mas depois absorve. Aqui é o meu jabutizinho, né? Devidamente legalizado, microchipado, oriundo de um criador legalizado. E aqui a gente vê que é um jabutizinho saudável, um crescimento bonitinho, o casco tá durinho, não tem piramidismo, né? Tá bem bonitinha. E aqui tem a Ora Pronobis, que ela gosta bastante, estava comendo antes da gente fazer o vídeo. Acho que ela vai comer. Olha que gracinha. Então, além da ração, verdura, legumes e tal, eu acabo colocando outras coisas. Se a gente observar pertinho, tenta dar um zoom aqui, por favor. Esse terrário é bioativo, ó, tem vários bichinhos. Tá dando pra ver? Senão a gente vai por dentro pra ver. Dá pra ver. Vários bichinhos que são biodecompositores, então eles acabam se alimentando do cocô, o resto de comida, né? E isso faz com que aqui no terrário tenha um microclima. Aí, então, um gradiente de temperatura, lado mais frio, lado mais quente. Essa lâmpada, ela tem tudo que eu preciso. Durante o dia ela está funcionando, chega à noite ela desliga e fica só a lâmpada de cerâmica promovendo um quentinho, né? A gente tem as toquinhas, então esses barcos, esses cortezinhos aqui a gente acaba usando bastante como toca, né? Aqui também ela acaba entrando embaixo. Então, um terrário bom para jabuti é onde ele consiga se esconder, uma umidade legal, uma temperatura legal e uma alimentação saudável para ele, né? Ó, tá mandando a ver lá. Então falamos da lâmpada, né, com aquecimento, né, temperatura ideal, esconderijo, substrato. Agora o que é interessante a gente falar da nutrição. Hoje a gente tem uma ração super premium brasileira para jabuti, que é a ração Mega Azul. E a gente também tem outras marcas interessantes aí internacionais, né? A Mega Azul é uma marca brasileira e tem uma alimentação ótima, chegou num nível muito legal com esse produto. A gente tem a ração para o jabuti filhote e a ração para jabuti adulto. O que eu passo de nutrição aqui no consultório quando alguém vem trazer o seu jabuti? O jabuti, ele é um bicho onívoro, ou seja, ele come tanto proteína de origem animal quanto proteína de origem vegetal, mas ele tem preferências herbívoras, ou seja, mais folha do que proteína de origem animal. Então, uma boa dieta, o que a gente faz aqui? 50% verduras escuras, das mais variadas possíveis. Couve, chicória, agrião, escarola, né, serralha, folha de amora, folha de hibisco, né, super bem-vindo. Salsinha, salsão, a gente pode dar para um jabuti. Tudo picadinho, tudo raladinho, né? 50% folhas escuras, 20% eu vou dar legumes para eles, tá? Então, como pepino, abobrinha, cenoura, correto? E 30% eu vou dar de ração, né, para jabuti. Quando ele é filhote, ração de filhote. Quando for adulto, ração de adulto. Eles gostam da ração úmida, a ração seca eles não gostam tanto.
tá? Então eu vou dar a ração úmida para eles, eu boto num potinho com água, ela vai dar aquela estufadinha, né? E fruta, pode dar? Pode ser dado, o jabuti na natureza ele come fruta, o problema é o excesso. Então eu prefiro não dar, principalmente na fase inicial, quando ele é um filhote, eu acabo não dando fruta. Quando eles ficam maiores, a gente pode dar fruta, mas a fruta não deve ser a base da dieta dele, deve ser um complemento. Se ele ficar na ração, nos legumes, na ração, nos legumes, nas verduras, já é uma dieta muito bacana. Aí 1 ou 2 vezes por semana eu dou uma fruta para eles e eles gostam muito. Aí está o nosso problema, a gente acaba dando aquilo que o bichinho gosta, né? E não necessariamente o que ele gosta é o que é saudável para ele. Todo mundo gosta de fast food, ou quase todo mundo gosta de fast food, mas não é bom pra gente, né? Então a gente tem que fornecer o que há de melhor para eles, correto? Então, a manutenção do jabutizinho nos primeiros 2 anos a gente recomenda ser sempre indoor, né? Ou seja, dentro de casa, num recinto para ele. Não é legal, mas se eu botar no sol não supre a necessidade. Aliás, o sol é ótimo, só que o problema é que dentro de casa ele vai ter uma temperatura. Você corre com ele para o sol, vai ter outra, depois você volta para dentro de casa. Isso não faz bem para o animal, né? E é super importante que vocês não fiquem agarrados de informação só nesse vídeo. E também, quando você adquire o criatório vai vir com uma cartilha te orientando de algumas coisas. Não fique agarrado só nessa cartilha também. Procure mais informações para você poder sempre dar o que há de melhor para o seu animal. Não confie em tudo que você vê na internet, então pondere bastante. E super importante, ao menos uma vez por ano, passar com o seu animalzinho numa consulta veterinária com um veterinário especializado, para que ele te oriente tudo o que você precisa saber, tire todas as suas dúvidas e veja como está a saúde do seu animalzinho, beleza? Não adquira animais ilegais, sempre adquira animais oriundos de criatório legalizados. Se gostou, deixe seu like, isso é super importante para nós. Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe e até o próximo vídeo. Espero ter esclarecido um pouquinho para vocês. Valeu!